Olá, pessoal. Hoje a gente vai continuar a nossa revisão da apostila do segundo bimestre, lá na página 27, da vitrine ao cenário. A peça Vestido de Noiva, por apresentar uma estrutura não linear, inicia um processo de modernização do teatro no Brasil. Além disso, a montagem da peça representou uma grande mudança pelo modo com que o espaço cênico foi concebido. O artista Tomás Santa Rosa, responsável pelo cenário dessa peça, foi o primeiro cenógrafo da modernidade artística brasileira, sendo também o primeiro a inserir na cena a ideia de ambientação como parte da concepção do espetáculo. Cenógrafo é o profissional do teatro responsável pela concepção e construção do espaço cênico. É ele quem pensa e organiza o cenário que caracteriza o lugar onde se passa a cena. Então, pessoal, o cenógrafo é o profissional responsável pela caracterização do lugar onde se passa aquela cena, certo? Do teatro. E não só no teatro, também em shows, também em vídeos, em filmes, em séries, em novelas, né? Mas aqui a gente está trabalhando com o teatro. Antes de Santa Rosa, a cenografia do teatro brasileiro atuava somente como pano de fundo, caracterizada apenas pela decoração do espaço cênico. O cenário era composto de painéis pintados, além de acessórios e mobília desconexos com a cena. Foi com o trabalho desse cenógrafo que o palco deixou de ser uma vitrine decorada. Então, pessoal, antes, né, de a gente ver a cenografia como é hoje, que hoje a gente sabe que a cenografia ela tenta ao máximo ser real, né? Se tornar realidade. Então, vamos dizer que é uma novela e daí tem a casa de um personagem da sua família. Então a gente vê lá, né, toda a casa estruturada realmente como se fosse real, certo? Mas antes disso, como que era? Era um painel no fundo, né, pintado e algumas mobílias assim como enfeite, né? Não como parte daquela peça, daquele lugar específico, daquele acontecimento. Então era mais como uma vitrine, né? Quando a gente passa na loja, a gente vê uma vitrine, pronto, era como era antes. Atualmente, a cenografia é um dos elementos que compõem a cena, podendo ser concebida de acordo com as intenções estéticas previstas para o espetáculo. Por isso, ao longo da história do teatro, o cenário se apresentou de diferentes maneiras, cumprindo funções distintas. Então, pessoal, a gente sabe que o teatro em si, ele passou por muitas mudanças para chegar ao que ele é hoje. Tanto na forma como era o palco, tanto na forma como era apresentado, o figurino, os artistas, né? Tudo mudou no teatro, inclusive a cenografia, certo? Inclusive o trabalho do cenógrafo. Então, no decorrer do tempo, conforme o teatro foi evoluindo, também evoluiu a cenografia junto, né? Então, pessoal, hoje em dia, a cenografia, ela compõe o teatro, juntamente com os atores, os figurinos, né, e todos os profissionais envolvidos. Assim, a cenografia se faz presente no teatro com o intuito de atender às necessidades estéticas de cada peça, apresentada sob diversas formas. Ela pode se configurar tanto em painéis pintados, cujo emprego da perspectiva sugere maior amplitude do espaço cênico, como em um ambiente realista, organizado de forma que provoque no espectador a ilusão de que o espaço cênico é realmente verdadeiro. Então, a gente tem essas duas formas
de cenário, né? O cenário representado só por uma pintura no fundo, onde todo o palco fica mais livre, e o cenário realista, certo? Onde nós temos a percepção de que aquilo ali é verdadeiro. No entanto, também é possível que o ambiente da cena se constitua de recursos simbólicos, seja por objetos, seja pelo uso da luz, bem como pela ausência de qualquer elemento. Então, pessoal, a gente sabe que uma apresentação de teatro, ela tem a cenografia. Porém, também pode acontecer de essa cenografia não ter elementos que a constituem. Então, pode ser só o palco e o ator ou a atriz ou os atores e atrizes, certo? Então, pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Aqui a gente vê uma imagem, né, da cena do vestido de noiva, e aqui um croquis de cenário do bar do primeiro ato da peça Ana Christie, certo? Então, o que é a atividade de vocês? Vocês vão criar um cenário para uma cena de uma peça de teatro, certo? Pode ser como vocês quiserem, como vocês imaginarem, tá? Qualquer dúvida, prof, está à disposição de vocês, podem me procurar e até a próxima aula.